Obrigado, Pai, pelas vidas que estão aqui. São corações, não são números. São pessoas, são homens que precisam, assim como eu, da Tua graça, da Tua força, do Teu vigor, para podermos viver, para podermos realizar nessa história, Senhor. Meu Deus, eu sei que há pedidos de oração, aquela senhora que o nome foi citado aqui para mim, Senhor, mas que a Tua graça esteja sobre ela, naquele momento difícil de briga no lar, de separação, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles, ó Pai, que estão enfermos, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor visite cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Te damos graças por aqueles que estão recuperados, restaurados. Obrigado pela vida do Sanderson, que pôde, ó Deus, estar aqui, Senhor, assim como um sonho do coração dele, ele queria estar aqui hoje. Bendito é o nome do Senhor. Nós te adoramos e te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. Eu quero conversar com você hoje, começando uma nova série. E essa nova série é sobre liderança, mas é uma liderança provedora. Eu tenho falado aqui sobre líder, ser um líder, etc., valores. Você sabe muito bem que esse é um assunto que a gente poderia assim, gastar muito tempo falando sobre ele. Mas eu vou buscando, dependendo das necessidades, daquilo que a gente vai ouvindo. Algumas vezes a gente recebe umas dicas, alguém fala, olha, seria interessante, que tal esse assunto? E aí a gente vai trabalhando os assuntos. Então eu quero começar a falar hoje sobre liderança provedora, ou líder provedor, e o líder provedor começa em casa. Há um texto da Bíblia que se aplica em várias áreas da vida. Ele obviamente está falando a respeito de liderança eclesiástica, uma liderança na igreja, mas essa liderança se aplica em qualquer lugar. Veja o que diz o texto: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pergunta Paulo a Timóteo, capítulo 3. Então veja que interessante, o princípio, pense no princípio que tem aqui. Ele está falando aqui de presbíteros. A palavra presbíteros, do grego, quer dizer ancião, uma pessoa madura. Ele diz, então se vocês forem escolher alguém que seja líder, maduro, ele tem que governar bem a sua casa, porque quem não governa bem a sua casa, como é que vai cuidar da igreja? E eu vou parafrasear e dizer, se você não cuida bem da sua casa, como é que você vai ser um bom líder na sua empresa? Como é que você vai ser um bom líder na sociedade? Se você não governa bem a sua casa, como é que você vai desenvolver um estilo de liderança para com várias pessoas em várias áreas da vida? Então, não é bem assim. É assim. Não, no meu caso é diferente. Tá bom, existem exceções, mas esse é um princípio. Porque, gente, eu sou homem em casa e fora de casa, concorda ou não? Não, você não sabe da minha vida. Mas eu falei, eu sou, tentando dizer nós, né? Certo? A não ser que tiver alguma coisa estranha e nós não sabemos, não é verdade? É macho em casa e... Bom, então, mudando o assunto. Se você é um líder e você lidera organizações, você pode liderar pessoas para fazer um trabalho voluntário, você pode liderar pessoas na sua empresa. Isso tudo começa onde? Começa em casa. Se você não é um bom líder em casa, você tem que parar e pensar, eu preciso arrumar minha casa. O meu objetivo aqui não é dizer para você, você não serve se a sua família se arrebentou, coisa parecida. O que eu estou dizendo é, você precisa focar nas relações familiares para que a sua casa seja a base daquilo que você mostra lá fora. Muitos de vocês aqui têm muito mais conhecimento sobre esse assunto de liderança do que eu. Tem muito mais.
Muitos homens aqui são homens de negócio altamente experimentados. Tem homens aqui que trabalham no Brasil e fora do Brasil. Tem homens aqui que são preletores, são pessoas que dão cursos para os outros. E eu até agradeço esse pessoal de vir aqui e me ouvir. Eu acho uma humildade fantástica. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando de caráter da liderança. A questão não é o quanto eu produzo de resultados na minha vida, não é o quanto eu produzo de resultados, seja ele financeiro, sejam outros tipos de resultados, mas é o caráter da liderança que eu estou falando. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz: Timóteo, quando você for aí escolher o pessoal para liderar a igreja, lembra disso. Ninguém vai liderar bem a igreja se não liderar bem a sua casa. Pense nisso. E eu quero conversar com você sobre esses pontos hoje à noite. Nós precisamos ser exemplo de uma liderança pacificadora, de uma liderança encorajadora, de uma liderança que investe e de uma liderança que decide. Então vamos olhar alguns aspectos aí de cada um desses pontos. Liderança pacificadora. Eu gosto desse texto de Efésios 4:31 que diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia ou toda maldade. Longe de vós. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas, quantos homens que têm em casa um relacionamento péssimo no que diz respeito à área de comunicação. Só gritam, ficam irados, a esposa não pode perguntar nada, ou se é solteiro o pai, a mãe não pode perguntar nada porque já fica nervosinho. Quem tem filho aqui adulto sabe disso, né? Eu já sou adulto. Mas aí daí? Você tem de adulto. Nós estamos todos aprendendo. Esse texto de Efésios 4 diz que o nosso relacionamento, eu tenho que ser modelo de gente que pacifica e não gente que cria dificuldades nos relacionamentos. Algumas dicas. Controle-se e fale mais baixo. Isso é uma coisa que a gente tem que falar para nós homens. Eu sempre tenho que pensar nisso. Sabe por quê, gente? Nós temos uma voz mais forte. E quando a gente fica assim meio irritado, a tendência é levantar a voz. E aí a sua esposa, que tem uma característica absolutamente diferente de você, porque ela é mulher e você é homem, as mulheres, elas ouvem tonalidades com muito mais acuracidade do que nós homens. É por isso que uma mãe, ela ouve um nenê chorando e ela diz: é fome, está molhado, fez cocô, é manha. Não é verdade? E nós homens dizemos: está chorando, está gritando, está me irritando. Não é assim? A mulher, ela consegue ouvir a tonalidade. E nós homens temos a tendência de, num momento de discussão, pode ser uma discussão que não seja nem acusação nem nada, uma discussão argumentativa, e a gente simplesmente levanta a voz. Então, por favor, fale mais baixo. Aprenda isso. Controle-se. Segundo, conte até 1 milhão. Eu pus aí 1 milhão, mas eu achei pouco. Mas tá bom. Conte até 1 milhão antes de perder a paciência. Nós homens somos muito, assim, o nosso ego é muito frágil. Você sabia disso? Não fiquem bravos comigo. Por isso que eu pedi para hoje dar uma saída mais rápida. Pedi para fazer um corredor aí de proteção para eu poder... Não, é verdade, gente. Nós temos um ego mais frágil do que a mulher. Não sei se você sabe disso. Por isso que quando a mulher fala alguma coisa para a gente fica mais... abate mais. A gente murcha mais facilmente. Então o que acaba acontecendo? Você ouve uma contrariedade e você fica nervoso, perde a paciência. Pense muito antes de perder a paciência.
Porque aí você vai ser um pacificador e não uma pessoa que vai contribuir para colocar combustível naquele fogo, naquela fogueira. E não trate as diferenças, ou as opiniões, ou os argumentos como um ataque pessoal. Esse é outro problema que a gente tem. Sua esposa chega para você e diz assim: olha, você demorou para chegar em casa. Aí você olha para ela e diz assim: está desconfiando de mim? A mulher até engole seco, porque ela não sabe o que ela disse. Ela disse para você que você demorou. E por que você está levando para o nível pessoal? A não ser que você deva, né? Está com dívida no cartório, não é? Uma duplicata imensa para ser paga. E eu não estou falando de dinheiro. Aí isso ofende, né? Então, meu amigo, faça isso. Não leve para o nível pessoal, do ataque pessoal. Você ouviu uma contrariedade, um argumento diferente, uma diferença de opinião, relaxa. Gente, posso falar uma coisa? Se a gente não relaxar na vida, a gente morre. Você sabia que o homem morre mais rápido que a mulher, mais cedo do que a mulher? Não é que mais rápido, mais cedo. Tem muita viúva por aí que pode te dizer isso se você duvida. O cara é tenso, meu. O cara é ligado na tomada. O tempo todo está preocupado, o tempo todo está irritado. Aí a esposa diz assim: benzinho, o que é? Calma, por que você está nervoso? Você não sabe, eu tenho que pagar a conta amanhã. E vai pagar a conta com grito. Se for com grito, a gente já gritaria, é ou não é? Aí já paga a conta. Relaxa. Relax. Estou falando sério, gente. Vai mudar você ficar preocupado? A vida vai mudar se você ficar preocupado? Falar assim: hoje eu vou ficar bem tenso para ver se amanhã a coisa melhora. Vai mudar? Vai. Você vai acordar onde? Exato, na UTI. É lá que você vai acordar. Por que está preocupado com o quê? Não, porque eu estou tenso, porque é minha família, porque é meu dinheiro, porque não sei o quê, não sei o quê. E se eu morrer? Se você morrer, você só tem que se preocupar com uma coisa: você conhece Jesus? Porque se você não conhece Jesus, meu amigo, a coisa vai ficar muito feia. O resto, fala para mim, o resto é resto. Então não adianta. Seja um pacificador. Um líder precisa colocar tranquilidade nos seus liderados. Precisa ser um homem que ajude as pessoas a terem uma atitude mais pacífica, um ambiente mais em paz, tranquilidade. Segundo, liderança encorajadora. Essa é uma característica do líder, e o líder tem que ser alguém que encoraje os seus liderados. Agora, quando a gente fala de dentro de casa, eu me lembrei desse texto de 2 Timóteo 3,14, quando Paulo, que tratava Timóteo como um filho da fé, mas ele disse assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, lembre da sua vida, meu filho. Lembre a sua mãe, da sua avó. Ele fala da avó Lloyd, né? Ele diz: a sua avó, a sua mãe, elas ensinaram você. Fica firme, meu filho. Isso é encorajamento, gente. Encorajamento não é ficar fazendo elogios baratos, que todo mundo sabe que é mentira. Certo? Encorajamento é ajudar a pessoa. É ajudar a pessoa no caminho. A pessoa está no caminho. É ou não é? Você tem encorajado seus filhos? Você tem encorajado as pessoas que estão com você? Eu já trabalhei com um chefe que o cara não falava bom dia, boa tarde, boa noite. Olhava para a gente e dava uma risadinha irônica, tipo assim: você é desprezível. Você é desprezível. Você não serve para nada. Você é apenas um empregadinho aqui. Eu já trabalhei com gente assim. Eu sei o que é sentir essa coisa na pele.
Eu era seminarista, trabalhava numa grande empresa em São Paulo, e o pessoal sabia que eu era seminarista, que eu ia ser pastor. Então você imagina os níveis de brincadeira, entre aspas, né? Quer dizer, de ironia, de cinismo que eles tinham comigo. Quantas e quantas e quantas vezes. Quantas e quantas e quantas vezes eu entrava na sala, tinha um cara que começava a contar as experiências sexuais do fim de semana. O que você encontrar de mais baixo, que você souber de mais baixo de uma conversa, era aquilo que ele trazia para aquela conversa. E ele sabia que aquilo me afetava, me ofendia, né? Ele sabia quem eu era. Aí você olha e diz assim, puxa vida, o cara é mais velho do que eu, é meu chefe, por que ele não me encoraja a viver uma vida melhor, ao invés disso tira sarro dos meus valores? Eu me lembro o dia que um chefe, eu atendi o telefone e disse, olha, tampei assim o bocal e disse, é para você. Ele disse, fala que eu não estou. Eu disse, eu não falo, eu não minto. A cor que esse cara ficou, ele ficou roxo, ele ficou bravo, ele cuspia fogo. Ele mandou dar o telefone para a secretária dele. Eu dei o telefone, não, o seu fulano não está, com aquela cara de pau toda. Eu pensei comigo, agora RH direto, né? RH já vai me convidar para me retirar. Mas sabe o que aconteceu? O contrário. O pessoal, mesmo aqueles que criticam, acabam valorizando quem tem coragem de viver os seus valores. E eu não fui mandado embora, pelo contrário, me tornei uma pessoa benquista e confiável no departamento. Trabalhar no departamento financeiro, uma pessoa confiável no departamento. Quer dizer, é um negócio joia. Né? Agora, a gente precisa encorajar. Eu senti falta de ser encorajado. Quem sabe o seu filho está sentindo falta de ser encorajado. Quem sabe a sua esposa está sentindo falta de ser encorajado. Então, por favor, pare de criticar. Ao invés disso, incentive o que é positivo. Eu acho que eu já contei isso aqui. Aliás, às vezes eu vou me lembrando de coisas e vocês me perdoem se eu contar das 2, 3, 4 vezes, porque eu falo em vários lugares diferentes, então eu não sei onde que eu dei os exemplos. Então, mas me vem à mente e eu gosto de compartilhar, porque sempre tem alguém novo que também a gente pode compartilhar. Mas eu me lembro de um dia que eu estava andando assim num lugar, nós estávamos num treinamento, tínhamos saído da cidade, eu morava em São Paulo, saímos da cidade com a liderança e fomos para um lugar mais tranquilo, mais rural, e estávamos passando assim num caminhozinho entre o refeitório e a sala de reuniões, e naquele caminho tinham acabado de plantar novas plantas e flores, etc., e tinham adubado. Então aqui estava aquele cheiro forte de adubo, né? Adubo orgânico, né? E a hora que a gente estava passando assim naquele caminho, eu olhei para um senhor que estava do meu lado, que era um dos líderes, e eu olhei para ele e falei assim, ô, seu Oswaldo, que cheirinho ruim, hein, seu Oswaldo? Ele falou assim para mim, mas que plantas lindas que nascerão deste adubo. Quase que eu peguei minha mala e fui embora para casa. Não é verdade? Que coisa linda, gente. Para que criticar alguma coisa que muitas vezes você não pode mudar? Veja o lado bom das coisas. Veja o lado positivo das coisas. O líder encoraja, o líder abençoa, o líder incentiva. Converse. A sua esposa e seus filhos precisam de direcionamento. Tem mulher que diz assim, pastor, meu marido não abre a boca dentro de casa. E ele diz que está cansado, mas eu também estou cansada. Eu tenho que ficar com as crianças, ou às vezes com os jovens, com os adolescentes. Eu tenho que cuidar deles. Eu tenho ainda também... Tem mulher que trabalha fora. Trabalho fora e depois ainda tenho que chegar em casa. E além de tudo, eu tenho que cuidar da roupa, cuidar da comida, etc. A única coisa que ele faz é chegar em casa, pedir comida, comer, sentar na frente da televisão e roncar. É a única coisa que meu marido faz. E nós, homens, que falamos grosso, sabemos que isso é verdade. É ou não é?
Isso é verdade. E é verdade por quê? Porque nós somos egoístas. Esse é o problema do homem. O homem é muito mais egoísta do que a mulher. A mulher é muito mais altruísta do que o homem. A mulher, ela cuida de um, cuida do outro, cuida de outro, ainda tem tempo para ainda atender uma amiga que está chorando do outro lado da linha, no telefone. Nós somos muito egoístas. Então, aprenda a conversar, a encorajar as pessoas, dê direcionamento, converse com a sua esposa. Minha esposa sabe que quando eu estou no meu escritório e fecho a porta, isso já é combinado. Quando eu fecho a porta, eu digo, bem, eu estou pensando, eu estou orando, eu estou meditando, eu estou fazendo uma palestra, eu estou fazendo um sermão, eu estou estudando, e ela sabe que a interrupção não me faz muito bem, porque eu perco o foco rapidinho. Então ela fica quietinha. Mas daqui a pouco, ela pega, abre assim devagarinho. E põe o olho assim e olha para mim. Eu falo assim, bem, você já interrompeu, pode entrar. Tipo assim, né? Só esse barulho da porta já interrompe. Eu já sei que você está aí. Não, eu só estava vendo se você está ocupado. É claro que eu estou ocupado. Mas vem aqui, bem, o que é? Quantas vezes eu faço isso? Mas aí eu aproveito também, né? Senta aqui no colinho. Claro, não sou bobo. O que é, bem? Não, tem uma coisa assim, uma coisa assada, não sei o quê, por causa dos quilos, por causa daquilo, e não sei o quê, não sei o quê. E a amiga lá, e aí alguém me ligou e falou que não sei o quê. Ah, bem, pensa assim, 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 faz assim, assim, assado. A decisão é sua, mas eu acho que a melhor alternativa é essa. O que você acha? É verdade, vou fazer isso. E sai, fecha a porta. Olha que gostoso, gente. É ou não é? Agora imagina ela batendo lá na porta, senão pondo o olhinho assim. Encheção. Já falei quantas vezes que quando eu... Se você se identificar com isso, você dá um jeitinho, tá bom? Converse. Outra coisa, elogie as tentativas. Isso acontece muito com os filhos. Às vezes o filho fez alguma coisa e você diz assim, mas que coisinha mais horrível. Para que falar isso? Ele tentou fazer uma coisa boa. Eu me lembro do meu pai. Meu pai gostava muito de ferramentas, de coisas assim. Ele não trabalhava com isso, mas ele gostava. Então em casa sempre teve muitas ferramentas, muitas caixas, porque ele teve, isso muitos anos atrás, isso quando eu nasci, ele tinha uma loja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Você imagina isso há 50 e tantos anos, 60 anos atrás. E ele guardou muita coisa. Então eu me lembro que eu abria a caixa, tinha lá umas lâmpadas, não sei o quê. Abria outra caixa, tinha lá uns filamentos, que eu não sabia nem o que era, para que servia. Abria outra caixa, só tinha parafuso. Abria outra caixa, só tinha prego. E ele gostava dessas coisas, não sei o quê. E eu me lembro que ele chegava e dizia assim, bom, eu via que ele ia arrumar, por exemplo, o ferro de passar roupas. Aí ele vinha lá para arrumar o ferro de passar roupas, e ele pegava as coisas, não sei o quê. Aí ele falava, filho, punha um jornal no chão, e falava, eu vou colocar aqui os parafusos, eu preciso de um parafuso assim, 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 procura para mim. E colocava tudo aquele monte, milhares, sei lá, de parafusos no chão. Aí eu ia lá tentando achar, é esse, pai? Não, filho, não, é daquele jeito que eu falei para você. E assim, pai? Não, não é, filho, mas vai, continua tentando. Meu pai nunca disse para mim, mas ô moleque burro. Nunca, graças a Deus, nunca ouvi isso do meu pai. Hã? Pensou? Não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele contribuiu para que o meu ego se tornasse de uma pessoa que tenta sem medo de errar. Entendeu? Gente, eu não entendo de um monte de coisa, mas eu me meto a fazer. E sabe por que eu me meto a fazer? Porque eu não tive um pai que me bloqueasse as tentativas. Elogie a tentativa. Ah não, mas meus filhos hoje já são grandes, já, o que eu tinha que errar já errei. Querido,
Nunca é tarde. Chama o filhão, chama a filha. Ah, mas já casaram. Chama, bate um papo. Diz, olha, eu quero te pedir perdão, querida. Papai nunca foi um cara incentivador, mas eu quero dizer para você que eu estou feliz com o seu casamento. Seu genro é uma caca, mas eu estou feliz com você, que você está segurando a barra. Você sabe que você pode contar com o papai qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Entendeu? A menina teve um filho, aí errou o negócio lá, engravidou de novo. Netinho está com 1 ano, a menina já está grávida de novo. Tem gente que chega e diz o quê? Ei, quem vai sustentar mais Gente, é possível que isso exista, que alguém fale uma bobagem dessa? Em relação a algo tão sagrado que é a maternidade. Hein? A mulher fica mais... Quando a mulher fica grávida... Viu, Rodrigo? Gente, o Rodrigo vai ser papai. Vocês podem dar parabéns para ele. Ele vai ser... Ninguém vai falar nada aí. Encoraja o rapaz. E a bênção, gente, a bênção é fazer o filho e depois ter o filho, não é? Tudo é gostoso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A mulher, quando ela fica grávida, os hormônios mudam. Aí aquela cinturinha já não tem mais. Fica reta. Aí depois, além de ficar reta, começa a crescer. A barriga que ela nunca teve, ela começa a ter. Aí ela fica com medo de ter estria. A pele vai esticando, 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 ela estoura, dá aquela estria zona, né? Ela está preocupada, ela está com medo de ficar feia, ela está com medo de você não olhar para ela e não gostar mais dela. Então eu sempre digo para o pessoal que quando a esposa fica grávida, se você não elogiava, você vai passar a elogiar. Se você elogiar, você vai duplicar o seu elogio. Porque é um momento importante. Faça isso. Você é um líder. Dê exemplo de encorajamento. Você fica encorajando o filho dos outros. Eu já vi gente encorajar o filho dos outros e não encoraja o seu próprio filho. Encoraja o sobrinho, mas não tem coragem de encorajar o seu próprio filho. E o sem vergonha, agora vocês me perdoem, mas é sem vergonha. Elogia a mulher dos outros e não elogia a sua. Aí sem vergonha, cachorrão. Cachorrão. Eu conheci um cara, eu cheguei a trabalhar para ele. Só que era o seguinte, todas as vezes que eu encontrava com ele, fora do trabalho, ele estava bêbado. Todas as vezes ele estava bêbado. Então quando eu encontrava com ele fora do trabalho, eu já sabia. O rolo vinha. Ei, pastor, com uma mulher dessa aí eu não saía de casa. Aí eu pensava, o cara está bêbado, vou brigar com ele? Vai adiantar? A única coisa que vai dar aqui é briga, não é, não é? Agora, se o cara não está bêbado e fala uma besteira dessa para mim, vai ouvir. Vai ouvir. Eu era recém-casado, fui fazer compras com a minha esposa no supermercado. Fiquei um pouco mais para trás, empurrando o carrinho, como um bom cavalheiro, tem que empurrar o carrinho. Eu estava empurrando o carrinho, a Vera passou assim, a hora que a Vera passou na frente de um cara assim, eu falei, esse cara vai olhar para minha mulher. E eu estava atrás, a Vera passou na frente, e ele parou e deu aquela olhadona para minha esposa, mas bonita. E eu atrás dele. A hora que ele voltou para mim, quer dizer, voltou para mim não, porque ele não me viu, eu estava atrás dele. A hora que ele virou, ele deu de cara com esse ser humano. Eu olhei para ele e falei assim, gostou? Eu acho que esse cara vai pensar, ele deve estar pensando até hoje, faz uns 30 anos isso. Aprenda a ser encorajador, mas cuidado para não ser uma pessoa que encoraja os outros e não encoraja os seus. Por isso que eu disse que o líder começa em casa. Líder que é investidor.
Você sabe que para investir é preciso prover o lar através de trabalho digno e legal. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo uma época em que as mulheres partiram fortemente para o mercado de trabalho. Então o que acontece? Você que tem uma filha, você investe para ela estudar, aí ela faz faculdade, depois ela faz pós-graduação, depois ela faz mestrado, depois ela faz doutorado. Quando ela pega tudo aquilo e ela fala, papai, vou casar, você olha e fala, filha, você não vai jogar fora o seu diploma, né? Certo? E aí que você começa a ter uma dificuldade dentro de casa. E muitas vezes essa menina que fez doutorado só tem um conhecimento específico, não tem sabedoria. Sabedoria não se ganha em escola, não se ganha em títulos, não tem sabedoria. E muitas vezes casa com um cara que não gosta de estudar, não gosta nem de ler. E aí? Começa a dar briga, certo? E aí essa menina vai para o mercado de trabalho e começa a ganhar, já começa a ganhar mais do que ele que está trabalhando já faz 10, 15 anos. E aí, outro problema. Então o que eu aconselho sempre é o seguinte, homem, por mais difícil que seja para você ganhar o seu pão de cada dia, procure ganhá-lo dignamente, mas faça um esforço para você ser o provedor da casa. Ainda que sua esposa ganhe mais, lute para que... O valor não é importante. Lute para que a liderança seja sua. Porque homem que não se sente líder murcha, igual maracujá, maduro. A mulher, ela vai à luta mais do que o homem. Ela luta mais do que o homem. Ela trabalha mais do que o homem. Você sabe disso. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, gente. Por favor, entenda isso. Eu não sou contra a menina estudar e ter a sua profissão. Eu não sou contra isso. Eu sou contra o homem não ser o provedor da casa. Ainda que ganhe igual, você é o provedor da casa. Ainda que você ganhe menos do que ela, você é o provedor da casa. A responsabilidade é sua da manutenção. Tem muito homem que aproveita que a mulher trabalha fora e diz assim, ó, você fica com isso, e eu pago o churrasco. É assim. Já vi isso muitas vezes. Aí eu pago o telefone e você paga o resto, que eu ganho pouco. Não, você é o provedor da casa. Você gerencia a sua vida e a vida da sua esposa. Você é o líder. Você sabe que para investir é preciso poupar. Poupança é uma coisa boa. Poupança é necessário. Você só não pode colocar o coração nisso, mas é importante. Dar valor a quem tem valor, ao que tem valor, não é? Esposa e filhos têm mais valor do que o seu dinheiro, viu, meu amigo? Sua esposa está precisando, seu filho está precisando. Igual aquele Paul Getty que eu contei aqui, aquele velho trilionário, bilionário, que o neto dele foi sequestrado, ficou 6 meses nas mãos de sequestrador, porque o avô não quis liberar dinheiro, porque ele tinha mais netos e vai que sequestram os outros netos. O menino só foi liberado quando cortaram a orelha dele. Vocês lembram dessa história que eu contei aqui? Agora, cuidado para não amar o dinheiro. O investidor usa o dinheiro, mas não é usado por ele. Porque o dinheiro é o pior patrão que você podia ter. O dinheiro é o pior patrão, pior líder que você pode ter. Você manda no dinheiro, não é o dinheiro que manda em você. Então eu falei já sobre a questão da esposa quando ela ganha mais. E converse. Querida, você ganha mais do que eu, mas a liderança é minha, vamos trabalhar isso daqui juntos, nós casamos, nós temos uma aliança. Eu vou falar sobre aliança daqui a pouco. Aliança é aliança, aliança não é contrato. Não se permita sujeitar-se ao dinheiro, não se sinta menor nem incapaz. Ah, minha esposa, já que ela ganha mais mesmo, eu vou desacelerar. Vou encostar, a palavra é essa. Aí precisa fazer sessão de desencosto no cara. Olha o que diz o texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com o quê? Eu pus bem grande lá, discernimento. E tendo o quê? Consideração. Para com quem? Para com a vossa mulher, não é mulher dos outros. Para com a sua mulher, tenha boa consideração,
como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A mulher tem que ser tratada com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meu jovem, olha aqui para mim. Eu não me interessa se você casou ontem ou se você vai fazer bodas de diamante. A gente só envelhece no corpo. As nossas emoções e o nosso coração são de jovens. Vocês sabem disso. As mesmas necessidades a gente tem. A mesma necessidade que aquela menina de 22, 23, 21, 25 anos que casou com você, é a mesma que tem a sua esposa de 59, 60, 65. Trate com dignidade a sua esposa. Não chama de ô. Ô. Antes era neném, bebê. Delícia dos meus olhos, gata gostosa. Agora é ô. Véia. Gente, isso aqui é a pior coisa do mundo, é chamar uma mulher de velha. Ela pode ter 80 anos. Você chega e diz: como é que a senhora quer que eu chame a senhora? Não me chame de senhora, me chame de você. Está certo ou não? Vocês já viram isso? Por quê? Porque é aquela sensação, gente, né? Pastor, essa é minha véia. Gente, véia é a sua carteira, véia é o seu sapato, velho é o C que pensa no negócio dele. Não fala assim da sua esposa. Trata com dignidade, com amor, com respeito, com consideração. Invista na vida dos seus filhos e na vida da sua esposa. Líder investe. Tem líder que chega para mim e diz assim: na minha empresa, quando eu vejo um bom funcionário, eu invisto financeiramente, digo, vai estudar que eu pago metade da faculdade. Fantástico. E por que você cobra seu filho? E por que você não ajuda sua esposa quando ela quer fazer um curso, quando ela quer fazer não sei o quê, quando ela precisa? Se você quer ser um bom líder, você tem que aprender a fazer isso a partir de casa. Em último lugar, liderança decisiva, e eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Esse texto de Josué 24:15, eu quero que você preste atenção nesse texto, porque eu já vi muita gente usar esse texto de forma absolutamente errada. Preste atenção no que eu vou ler. Josué foi o sucessor de Moisés, era um líder de uma nação. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está dizendo assim: escolham quem vocês vão servir, a Deus ou ao diabo, como muita gente fala. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim: escolham a quem vocês vão servir, ao diabo ou ao diabo, aos deuses de lá ou aos deuses de cá. Agora saiba de uma coisa: eu e a minha casa, ele é homem, ele está falando como homem, ele é um líder decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma coisa que você tem que falar, não é sua esposa. Não, a minha esposa, ela é cristã, viu? Oh, beleza. Ela fica irritada com você, porque você joga tudo em cima dela. Você que tem que ser o líder de casa. Outra coisa, presta atenção que eu vou te falar. Algumas dicas para a gente terminar. Muitas opiniões e poucas decisões causam estresse e frustração na família. Meu jovem, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe quando você fala assim: pessoal, vamos comer fora? Todo mundo, oba, oba, vamos comer fora. A sua esposa é a primeira a dizer, oba, oba, nós vamos comer fora, certo? E aí você entra no carro, está todo mundo no carro, pode ser pequeno, grande, médio, não importa. Está todo mundo dentro do carro, você fala assim: onde a gente vai? Quem já teve essa experiência terrível? Levanta a mão. O que aconteceu depois da sua pergunta? Eu tinha um amigo que ele falava assim: cuidado com a democratice. Ele não falava democracia, ele falava democratice, né? Ou seja, esse negócio de ficar só perguntando, cara, você pergunte, mas tenha a sua opinião.
Querida, tudo bom? Vamos jantar fora hoje. Bota as crianças mais cedo na cama, tá bom? Oba! Ai, meu amor, vai ser lindo. Que bom. Onde nós vamos? Onde você quer ir? Não, você fala assim, vai aprender agora. Querida, nós vamos sair sexta-feira à noite. Onde que a gente vai? Nós vamos no restaurante tal, já fiz reserva. Se ela não gostar, troca, tranquilo. Agora, se chegar para ela e perguntar, é a mesma coisa que dizer para ela: eu não tenho a mínima ideia de quem eu sou, nem para onde eu vou. Alguém pode me ajudar? Cara, líder tem que ser decidido. Isso não quer dizer que você vai decidir sozinho, você está entendendo? Você precisa buscar informação, mas a última palavra tem que ser sua, você é o líder de casa. Ai, pastor, eu já cansei, viu? Olha, lá em casa todo mundo manda, até o gato. Até porque você não está no seu posto. Planeje, pense, consulte, mas decida. O líder tem que ser decidido. A sua decisão não é uma opinião. Seja firme após consultar a sua esposa. Ou seja, vamos imaginar que você tenha que dar uma ordem dentro de casa em relação aos seus filhos. Converse com a esposa antes, longe dos filhos, troquem ideia. Ela está em dúvida, você já está mais seguro, então diga: a decisão é essa e você vai me apoiar, ok? Tá bom, bem. Então tá. A decisão é essa, molecada. Ei, vai falar com a mamãe. Pode falar. A mãe já sabe, porque a decisão está na tua mão. Você tem que ser um líder decidido. Larga a mão de ser mole, rapaz. Eu deixo para minha esposa decidir. Para com isso. Você precisa ser um homem de decisão, porque a sua esposa, ela vai ficar mais apaixonada ainda por você. Pastor, eu sou solteiro, não tenho esposa. Quando você casar, já vai aprendendo. Pastor, meu casamento acabou, não sei o que, não sei o que. Aprenda a ensinar os outros, ensine os seus filhos, ensine os seus netos. Gente, eu só tenho 56 anos de idade. Em apenas 56 anos de idade, não vou falar 56, mas vamos falar aí em apenas 30 anos, entendendo um pouquinho mais da vida, eu nunca vi tanta mudança no nosso mundo e tanta fraqueza do homem. Eu não sou contra a mulher, gente. Você acha que eu sou tonto? Eu não sou sexista, separatista. Nós estamos trabalhando com homens para os homens serem homens. Porque a sua esposa, a sua mãe, aquela namorada que você tem, aquela noiva, está esperando um homem decidido, firme, que sabe para onde está indo. É isso que traz ao coração dela segurança. Eu costumo dizer, quando estou aconselhando os casais, o seguinte, eu termino com isso. Se tem uma palavra que eu poderia dizer, a mulher precisa desta palavra, e uma palavra para o homem, eu diria, a mulher precisa de segurança e o homem precisa de liderança. Você seja líder, sua esposa tem segurança em você. A sua esposa está segura, você se sente um líder de sucesso. Vamos ficar em pé e pedir a graça de Jesus. Eu espero que você se lembre do Role 45. Reuniões pequenas de homens, micro reuniões, 45 minutos só. Entre no nosso portal. A gente já está começando a falar sobre isso no portal e vamos ter estudos lá dentro. Tá bom? Perguntas, desafios, para você conversar com amigos. Seja proativo. Vai atrás do seu amigo. Junte aí, no máximo, 5 pessoas, você e mais 4. No máximo. 3 pessoas, você e mais 2. Não importa. Mas faça esse grupinho. É um grupo muito joia. Uma vez por semana, em qualquer lugar que você quiser, numa cafeteria, embaixo de uma árvore, na sua empresa, onde você for, vai ser muito bom, porque você sabe que nós, homens, precisamos de amigos. Espírito Santo, visita cada homem aqui. Dá que sejamos líderes provedores. Provedores não só nas finanças, mas que tenham atitudes de um homem provedor.
Ajuda-nos, ó Deus. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.